A sociedade, de forma equivocada, rotula a masculinidade como tóxica, quando na verdade a ausência dela é que se mostra prejudicial. Homens fracos se revelam ressentidos, manipulativos e centrados em si mesmo, contribuindo minimamente para a sociedade e abalando as suas bases. Em contrapartida, homens fortes assumem a responsabilidade por suas vidas e, consequentemente, contribuem positivamente para a sociedade. No cerne de cada um de nós habita o desejo inegável de evoluir. É o impulso masculino inato buscar, prosperar, encontrar força, conexão, propósito e liberdade. O impulso que a modernidade cooptou. A sociedade, por sua vez, almeja homens desconectos, viciados e maleáveis, transformando-os em instrumentos na mão de governos e empresas. Essa abordagem aliena a verdadeira essência masculina e o significado de ser um homem. Conscientemente, nosso sistema não promove o florescimento masculino, mas sim sua decadência, resultando em uma epidemia de depressão, suicídio e transtornos mentais. Jovens escolhem o prazer em detrimento do propósito. Videogames em vez de realizações reais, pornografia e encontros casuais no lugar do amor, culminando em empregos vazios na busca do dinheiro. Emasculados, esses jovens se perdem, com mais de 61% dos que têm entre 18 e 25 anos relatando sentir solidão frequentemente. Nossos jovens, especialmente os homens, estão sofrendo. Contudo, com a dor surge um desafio: sucumbir ao peso da modernidade ou ser um homem de uma geração. Para retornar às nossas raízes como homens, é necessário rejeitar essa doença moderna e abraçar o que é bom e belo. Recusar a fraqueza e confusão promovidas pela mídia, as conquistas fictícias impostas pela sociedade, bem como a luxúria, a ganância e a promiscuidade de uma era degenerada. Optar por novos, ou melhor, antigos valores se quisermos reconstruir uma cultura significativa. Se almejarmos criar um sistema que nos sirva, ao invés de sermos escravos dele, é imperativo. É imperativo ser um homem. Ser um homem significa mirar na verdade que é sua e avançar com determinação e rejeitar as narrativas falsas impostas pela sociedade, buscar autenticidade e integridade. Longe da confusão moderna, voltar o olhar para um ideal é uma atitude heróica. Libertar-se da fraqueza, das dependências e de todos os vícios que o enredam, mesmo que pareça desafiador e aparentemente impossível. O espírito do homem é o elixir que dá vida, algo que a sociedade moderna necessita. A masculinidade está em declínio, especialmente a tradicional. Na verdade, a tradição como um todo está fadada à extinção. Bem-vindos ao Brasil, onde é possível ser qualquer coisa, acreditar em qualquer coisa e sempre estar certo. Nesse cenário, tornou-se popular culpar a suposta opressão sistêmica, os velhos brancos e os homens pela infelicidade individual. De maneira irônica, ao substituir as palavras homens ou homens brancos por judeus, percebemos que reproduzimos a propaganda essencial do Holocausto. Mulheres boas, homens maus. Pessoas diversas boas, homens brancos maus. Ao invés de eliminar os homens diretamente, a estratégia atual é destruir o mito em torno da masculinidade e envergonhar os homens por sua própria masculinidade. Para reviver a masculinidade, a solução não está em eliminá-la completamente. Devemos buscar compreender suas manifestações infantis e cultivar sua forma superior. Esse vídeo explora a masculinidade madura, preparando o terreno para discutir o renascimento do homem moderno. Antes de continuarmos, é importante abordar um elefante na sala. Sim, algumas mulheres são masculinas e alguns homens são femininos. Isso é normal. Todos nós possuímos uma mistura única de características, masculinas e femininas. Talvez seja o momento de compreender melhor a natureza e a expressão mais elevada de ambos. Concordemos que, na maioria das vezes, os homens tendem a ser masculinos e as mulheres femininas. Portanto, ao utilizar os termos homem ou mulher nesse vídeo, estou me referindo ao tipo masculino ou feminino. Francamente, considero altamente destrutivas
as narrativas populares que tentam impor a feminilidade nos homens. Essa abordagem reflete um medo e uma falta de compreensão da masculinidade, levando a tentativas de sufocá-la e destruí-la. Existem dois tipos de revolução. Uma de desconstrução, que se concentra no que está errado, no que deve ser destruído. Ela incita a população à raiva, para derrubar uma grande nação ou ideia, e oferece pouco para substituí-la. Essas revoluções geralmente são orquestradas por uma mão oculta, que ganha poder e riqueza com a queda. Isso foi visto na Revolução Francesa, onde os ricos comerciantes emergiram no topo e o resto do povo teve que suportar um sangrento reinado de terror. Essa revolução foi diferente da Revolução Americana, uma revolução de construção em direção ao ideal, onde as pessoas se reúnem e elaboram um plano para um novo mundo ou ideia. Sua visão não expulsou o passado, mas aprendeu com ele, incorporando valores e ideias testados e transmitidos por milênios. Esse tipo de revolução cria um exército que luta por um ideal e um sonho, em vez de uma multidão que luta contra algo por ressentimento. Hoje as pessoas criticam a masculinidade como grandes males que precisam ser desconstruídos. A maioria dessas pessoas está apenas ecoando o que está na moda dizer. E a aversão aos homens está muito na moda agora, especialmente na esquerda. A sociedade, por sua vez, consciente ou inconscientemente, está tentando tornar as mulheres mais masculinas e os homens mais femininos, o que está criando enormes problemas. Em que distopia estamos? As mulheres estão literalmente incorporando as mesmas qualidades que consideramos tóxicas nos homens. São arrogantes, emocionalmente reprimidas, garotas duronas que menosprezam os instintos maternos e que a única falha delas é não acreditar o suficiente em si mesmo. Oh, que liderança feminina forte! Não percebemos que ao retratar as mulheres dessa forma, estamos replicando as mesmas características que consideramos tóxicas nos homens. Tudo que é masculino é tóxico, a menos que seja uma mulher fazendo. Parecemos fazer parte de um culto de morte divisivo, empenhado na masculinização das mulheres e destruição completa dos homens. Ser um homem agora é considerado malévolo na sociedade. Esse homem estoico, assertivo, confiante e focado foi deixado de lado em favor de um novo homem, retratado como barulhento, infantil, inseguro, afeminado, incapaz, suave, temerário, em alguma maneira bissexual. Em todo o nosso progresso iluminado, jogamos fora a virilidade e o ideal masculino por completo. Aqueles a quem costumávamos admirar estão sendo derrubados um por um. Alguns argumentariam que é ótimo derrubar o homem tradicional, especialmente o branco privilegiado, para que as mulheres possam ter o seu auge. Eu concordaria até certo ponto, se fosse apenas a elevação de um grupo historicamente oprimido. No entanto, há algo mais sinistro aqui. Não se trata apenas de elevar um lado, é de derrubar o outro. Essa subversão, ataque e mal entendido generalizado na masculinidade estão causando muito mais problemas do que bem. Sendo metade do mundo masculina e metade feminina, então por que odiamos apenas uma parte? Por que o ódio aos homens é tão comum hoje? Por que os meninos são sufocados em feminilidade e por que as características masculinas são elogiadas apenas nas mulheres? Por que derrubamos o homem masculino? Eles veem que os homens detêm o poder há muito tempo e não lidaram bem com ele em alguns casos. Outros têm uma visão distorcida dos homens por uma razão ou outra, provavelmente porque está na moda. Não confiamos mais em homens masculinos como costumávamos. Os homens costumavam construir paredes, proteger o reino, fazer os trabalhos perigosos, caçar e prover. Eram valorizados por sua força, em vez de condenados por ela. Eram respeitados e o homem virtuoso era admirado. Agora é popular derrubar esses homens e desrespeitá-los, e com isto estão os matando. Ou melhor, os homens estão se matando. E algumas pessoas aplaudem isso. A mortalidade por suicídio e doenças relacionadas ao álcool
é quase 3 vezes maior entre homens do que mulheres. Muitos se referem à masculinidade como tóxica ou ruim, e estou aqui para argumentar que a masculinidade é bela, é a coisa mais necessária na Terra. Muito do que é chamado masculinidade tóxica, que as pessoas alegam, seria mais precisamente definida como uma masculinidade fraca. São homens fracos que são ressentidos, inseguros, emocionalmente explosivos e egocêntricos. São astutos em vez de sábios, progressivos em vez de amorosos e tendem a manipular o seu caminho para o poder em vez de conquistá-lo. Homens maduros e masculinos, no entanto, são fortes, autodisciplinados, nutridores e centrados em uma comunidade. Vemos a masculinidade fraca em toda parte. Vemos no cara da academia, que está sempre tentando se provar, nos viciados em jogos, nos viciados em sofá, e principalmente nos influencers, que são hiper arrogantes, fechados e totalmente materialistas. Vemos nos políticos que anseiam por poder e controle, nos pais abusivos que são negligentes e mesquinhos, nos maridos indisponíveis que desmerecem a sua mulher e não conseguem lidar ou entender sua verdade e sentimentos. Vemos essa infantilidade psicológica fraca no tirano que vai à guerra por ganho pessoal egoísta. Eu entendo como as pessoas extrapolam esses maus exemplos e pintam toda a masculinidade como má ou tóxica, mas precisamos entender que são meninos em corpos de homens, o que é a norma hoje. Eles são o resultado de uma masculinidade não cultivada, mas não podemos demonizar um grupo inteiro por causa de alguns ruins. É assim que guerras e genocídios acontecem. A maioria desses homens infantis é simplesmente um produto de uma cultura consumista que promove a luxúria, a ganância, conforto e os vícios como virtudes. Eles são um produto de um mundo sem figuras paternas e que carece de uma cultura que apoie a jornada de um menino para a masculinidade. São homens que carecem de comunidade e responsabilidade dentro de uma tribo. Homens desviados de si mesmo e do que significa ser um homem. Temos muitos poucos exemplos na narrativa dominante do pai, do guerreiro e do rei, que lidera com amor e sabedoria, embora ele ainda exista por aí. Ele foi simplesmente removido da conversa, aparentemente para elevar mulheres oprimidas e pessoas diversas. Precisamos derrubar os homens masculinos, precisamos derrubar os pais, os irmãos e os filhos, que são, na maior parte, bons seres humanos. Para mim, isso soa infantil, vingativo e imprudente, mas infelizmente está funcionando.